Hoje eu vou compartilhar uma história, né, do como que foi a preparação para essa live, que que tá muito relacionada com o que eu falei na live passada sobre agir com o coração, né? Sobre a coragem e sobre você seguir e sentir seu coração e ver o que você realmente deseja. Porque quando eu preparei a live anterior, foi muito interessante assim para mim mesma, porque foi um processo muito intuitivo, mas mental ao mesmo tempo, né? Eu coloquei tudo no papel, coloquei um gráfico, coloquei uma metodologia, então foi um processo intuitivo e racional ao mesmo tempo. E quando eu fui preparar a live de hoje, né, eu criei expectativas, né? Então eu fui com a mente primeiro. Então, na hora que eu sentei na frente do computador e falei, tá, deixa eu escrever o que eu vou falar, né? Sobre talento, sobre trabalho, sobre propósito. E eu comecei a fazer um processo igual ao primeiro que eu tinha feito. Ei, Clara, eu comecei a fazer o processo de, deixa eu procurar a definição de cada palavra. Gente, eu fui fazendo igualzinho da primeira live. E o que aconteceu foi que eu meio que não consegui fluir com esse processo, né? Eu fui com a expectativa, fui com o que já tinha dado certo, vamos dizer assim, né? Com o que já tinha de informação, né? Com o que eu já tinha criado pro anterior. E na hora que eu fui fazer, eu fiquei umas meia hora, uns 40 minutos, assim, sem conseguir fluir, né? Meio travada mesmo. E aí é o que a gente volta pro agir com o coração, né? Não, respira fundo, libera o mental, libera todas as expectativas, volta pro seu coração, volta para dentro e deixa as coisas fluírem de dentro, né? E aí foi assim que a preparação dessa live começou a funcionar. Foi aí que eu consegui começar a fluir mesmo, né, com o que eu ia falar para vocês hoje. E uma das coisas que pesou muito, né, para eu preparar a live de hoje é qual que é a energia do dia. Porque quando a gente passa a trabalhar com a espiritualidade, o que que é, né? A gente, para quem tá entrando na live e não viu, né, a ideia dessas lives são 5 temas, né? Na verdade, o primeiro era meio que um bônus, mas são 4 temas, que são 4 temas de 4 encontros que vão ter na mentoria em grupo, que vai começar assim que eu terminar essas lives, né? Que é sobre a jornada de realização espiritual. E o que é a realização espiritual? A realização espiritual é você trazer para a matéria, você concretizar a sua espiritualidade. Né? Então, sair da espiritualidade naquele mundo lá de fora, lá de cima, né? Ou que é para algumas pessoas, ou que é só na igreja, e a gente começar a perceber que na verdade é tudo, né? Que nada mais é do que energia, que tá tudo conectado, que é tudo uma coisa só. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa energia, com a espiritualidade e com o nosso coração, a gente olha para dentro. Então, é quando a gente começa a perceber que as coisas vão mudando de acordo com a energia do dia também, né? É aquela questão, você não precisa estar produtivo todos os dias, né? Tem dia que você vai estar mais cansado mesmo, que seu olhar vai ser diferente. E tá tudo bem, é normal, né? E qual que é a energia do dia? Eu até cheguei a postar nos stories hoje, né? Hoje é um dia muito importante pro mundo oriental, né? Que hoje é o Vesak, que é a lua, né? Que representa a lua que Buda se iluminou e que Buda desencarnou, né? E acho que a lua que ele nasceu também. Que a lua cheia é em Escorpião. E é muito interessante ele ter se iluminado justamente, né, numa lua cheia em Escorpião, porque Escorpião é o signo que olha muito para as profundezas, né? É o signo que fala muito de morte, renascimento, é aquele que vai lá no fundo para se reerguer. E aí quando a gente junta as duas informações, você fala, né? Bom, então é quando Buda se ilumina, quando ele realmente olha para dentro de si, quando ele reconhece tudo que ele tem de bom, de positivo, né? E todas as suas sombras, quando ele consegue realmente integrar tudo isso, sair, né, dessa ilusão que a gente vive da matéria e aí sim se iluminar. E quando a gente estuda mitologia, quando a gente estuda várias outras histórias sobre grandes referências, a gente vê que todos os grandes todos os grandes mitos de deuses que são relacionados ao sol passam por um processo semelhante, de ir nas profundezas, de ir para o inferno e renascer, né?
Quando a gente vê no próprio cristianismo, quando a gente vai estudar a história de Jesus, ele fez exatamente isso também, né? Ele precisou morrer para poder renascer, né? Então, para depois subir aos céus. Então é mais ou menos isso, né? Não adianta a gente ficar olhando só para o sol, né? Só para a luz e não olhar para dentro e não olhar para o que a gente precisa melhorar em nós mesmos. E aí a gente junta esse assunto, que a história era, né? Como que eu vou juntar tudo isso, a energia do dia de hoje, com o tema, né? Que hoje eu trouxe, quando eu defini, né? Eu não tinha reparado, né? Que hoje seria essa energia. Então é bem sincrônico mesmo. E aí o tema de hoje seria pra gente olhar pro nosso talento, né? Pro nosso propósito e pra nossa luz. Então, como que eu vou relacionar o dia, né? Que não só Eigra, como que eu vou relacionar não só o dia que Buda está se iluminando, então é como se ele estivesse indo para a luz mesmo, né? De certa forma, né? Na simbologia. Como que eu vou relacionar isso com o talento, mas relacionar também com o processo de morte e renascimento e com a energia da lua cheia em Escorpião, que é propícia para a gente olhar para as nossas sombras. E foi quando eu realmente soltei e deixei tudo isso fluir que eu consegui trazer algumas ideias e que vieram e que outras coisas se juntaram dentro de todo o conhecimento, né, que eu já tenho, um pouco dessa questão de talento, de dons, virtudes, mas também do que a gente vê no mundo corporativo, de ficar analisando personalidades, né, de uma forma muito racional. E aí eu juntei tudo isso quando eu realmente quando eu soltei o controle e deixei simplesmente vir de dentro, deixei fluir todo o conhecimento, né? Então, o que é que eu vou trazer para vocês? Ainda assim, eu acho importante trazer os conceitos, né, de trabalho, de talento e de propósito, antes de entrar no detalhe mesmo, né, nos conceitos, assim, né, no que eu vou trazer de informação sobre talento e como trabalhar com seu propósito. Que é o seguinte: trabalho, que é a primeira de tudo, né? O tema da live é trabalhando com seu talento e propósito. Então, para a gente conseguir trabalhar com talento e propósito, primeiro a gente tem que saber o que é o trabalho. E o trabalho nada mais é do que uma ocupação física, né? Se a gente olha no dicionário mesmo, o dicionário fala que é uma ocupação, né? O que você faz, né? Pode ser intelectual também, pode ser uma ocupação intelectual, um emprego, um ofício, né? A profissão de alguém, um conjunto de atividades que você executa para alcançar um determinado fim, para alcançar um propósito. Então, quando a gente olha para as definições do dicionário sobre o propósito, tá tudo certo, né? É uma atividade. Mas a gente tem que olhar também, às vezes, a etimologia, de onde vem essa palavra. E a nossa palavra trabalho vem do latim. E no latim, nada mais é do que um instrumento de tortura, né? Então, as pessoas, quando veio essa palavra para o nosso vocabulário, as pessoas entendiam o trabalho como algo que era uma tortura, que era muito ruim, né? Lembra que a nossa história, né? Se a gente for pensar no Império Romano, né? As coisas mais antigas eram sociedades que tinham escravos, né? Então, o luxo era você ter um escravo para fazer o trabalho, o serviço braçal, para que você pudesse ficar no ócio, né? E isso era o que era o bom. Então, o trabalho era relacionado com algo negativo, porque ele estava sempre relacionado a alguém que era escravo e que faria isso por você, né? E quem estava executando esse trabalho estava no sofrimento, porque estava fazendo de forma obrigada. Então, por isso que o trabalho ficou tão pesado. E aí, quando a gente tem, né, a abolição da escravatura, quando a gente acaba com essa forma de sociedade, e aí as pessoas precisam assumir o trabalho que elas também não queriam, então a gente continua enxergando o trabalho como uma obrigação e como algo ruim, né? Como algo que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro para sobreviver. E por muitos anos foi assim, né? A gente, obviamente, sempre tem um caso ou outro, né? Uma pessoa ou outra que se destaca na nossa história, que a gente vê que o trabalho dela, ela não tratava como algo ruim. Mas a história mesmo, né? Se a gente olha pelos nossos pais, como a maioria da sociedade, a gente vê
qual que era o objetivo, né? Qual que era o propósito dessas pessoas? Ganhar dinheiro, ter uma casa, ter um carro, ter um conforto, que meu filho tenha estudo e que tá tudo certo. O propósito era esse, não tinha nada mais profundo, né? Não tinha muito questionamento de, mas espera aí, eu tô onde eu deveria estar, eu tô trabalhando com meu talento. O importante era realmente você trabalhar e ter o seu dinheiro no final do mês, certo? Então, ainda assim, né, por mais que a gente veja o trabalho como uma ocupação, ele ainda tem, né, um inconsciente coletivo da nossa sociedade. Se a gente for olhar toda a nossa história, a gente vê as crenças do inconsciente coletivo atrelando ao trabalho a só ganhar dinheiro, a só trazer uma estabilidade, a só trazer uma segurança, né? E a só trazer bens materiais ou um conforto para que você não passe fome, para que você não passe necessidades. E aí a primeira coisa que eu vou trazer para quando a gente for falar de talento e propósito, eu vou trazer a ideia do serviço. O serviço também é uma forma de trabalho, mas por que eu gosto de atrelar a palavra serviço ao trabalho? Porque quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa de um ponto de vista muito egoísta, né? É o trabalho que eu estou fazendo por obrigação, porque eu preciso para ganhar um dinheiro, né, para chegar em algum objetivo. Quando a gente pensa em serviço, serviço também é uma forma de você trabalhar, você também vai estar executando alguma atividade, você vai estar fazendo alguma tarefa. Mas o serviço é você servir a outra pessoa, você pode até servir a si mesmo, mas de uma forma geral, o serviço, a ideia do serviço é você servir a algo, a alguém, a algo maior e alguém externo a você, né? É você parar de olhar para o próprio umbigo e para as próprias necessidades e começar a olhar para o entorno e para o outro também. Então, beleza, vamos encerrar o assunto do trabalho e vamos conversar sobre talento. O que é o talento? De novo, se a gente olha para o talento, né, com a definição que a gente tem de hoje, com um dicionário, né, a gente vê que é uma inclinação, um desejo de fazer algo, né, pode estar relacionado a um dom, a uma habilidade. Mas quando a gente olha, né, na etimologia, né, a origem da palavra, talento era uma moeda de troca mesmo, era o dinheiro, né, que era usado pelos gregos. Era uma quantia em dinheiro. Então, o que era o talento? É algo que eu tenho uma habilidade e que eu posso fazer em troca de algo, em troca de um dinheiro, né? Então, essa é a associação que eu tô fazendo, é daí que eu acredito, Darla, acredito que veio, né, a ideia de talento ser inclinação de fazer algo associada a essa palavra que antes era só o dinheiro. Então, é como que eu vou usar o que eu tenho, os meus dons, né? O que eu quero fazer, eu preciso desse dinheiro, então a gente acabou atrelando a palavra talento a esses dons, a essas habilidades. E do talento, é interessante a gente falar que o talento ele pode ser tanto natural, isto é, uma coisa que você tem desde que você nasceu, que é fácil para você, né? Que é uma habilidade natural, mas você tem o talento adquirido, você tem o talento que pode ser desenvolvido. Então, usando meu exemplo pessoal, quando eu pergunto para as pessoas, eu já fiz esse exercício, é um exercício bem interessante, sugiro para todo mundo fazer, que é quando eu pergunto para as pessoas ao meu redor, tanto as que eu acabei de conhecer, quanto as pessoas que me conheciam desde criança, para a família, e aí eu pergunto, e aí? Né? O que você vê como habilidade minha? O que você enxerga como meu talento? Para você ter, às vezes, uma visão de fora, né? Nem sempre o que a gente expressa é o que a gente acha. E aí eu fiz isso, eu perguntei para inúmeras pessoas, né? Dei uma lista de mais de 10 pessoas, me responderam para falar qual que era o meu talento. Eu fiz esse exercício há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava no processo de transição de carreira. Uns 2, 3 anos atrás. E aí, por exemplo, para mim, o que veio muito era a inteligência e a sabedoria. O que era mesmo, assim, né? Quando eu estava no colégio, eu tinha uma facilidade enorme de aprender. Eu era daquelas que não prestava atenção, não fazia o dever de casa direito, deixava tudo para a última hora, né? Copiava do coleguinha, colava até mandar falar chega. E ainda assim, chegava lá na prova com pouco esforço, né? Na maioria das matérias, e ia super bem. Então, eu tinha uma facilidade com o aprendizado.
né? E o que eu não tinha facilidade? Eu não tinha facilidade com comunicação, por exemplo. Eu era muito tímida. Significa que eu era muito tímida desde que eu nasci? Não sei, mas desde muito pequena mesmo, assim, né? Desde criança, com poucos anos, assim, eu já era muito tímida, né? Minha mãe tinha que ir comigo para todas as festinhas e eu mesmo assim não saía do lado dela, assim, eu tinha vergonha, né? Eu não conseguia interagir com as crianças a ponto de ter que ser chamado, né? Meus pais teriam que ser chamados no colégio para falar assim, olha, sua filha é muito tímida. Acho que vocês deveriam procurar um psicólogo, né? Procurar alguma coisa. Então, a comunicação, no meu caso, é algo que eu adquiri. Não é algo que eu já nasci com isso, né? Que eu já nasci extrovertida, que eu já nasci super comunicativa. Não, foi algo que eu aprendi, né? A Clara me conhece tem o que uns 2, 3 anos, né? Uns 2 anos, né, Clara? E aí a Clara só conhece essa parte que fala muito, que conversa com todo mundo, que é amiga de todo mundo, que tem super facilidade com a comunicação, que começou a falar nos stories antes dela e que incentivou a ela a começar a falar nos stories. Então é algo que eu adquiri, eu fui aprendendo pelo exercício, né? Trabalhando isso diariamente, de várias formas, inclusive uma com o CISI, que foi o mais importante, né? Uma ONG que eu participei. Mas enfim, foi adquirido. Então a gente tem os dois tipos de talento. E o propósito, eu vou falar bem por alto por agora, depois a gente entra mais a fundo no propósito. Mas de uma forma geral, o propósito é só o seu objetivo. Aonde que você quer chegar, né? E por que o tema propósito ficou tão famoso nos últimos anos? Porque antes, é igual eu falei, né? Antes, os nossos pais, as pessoas mais antigas, elas tinham qual propósito? O propósito era trabalhar para ganhar um dinheiro, ter uma vida boa, dar uma vida boa para os meus filhos, né? Ter conforto e esse talvez fosse o maior objetivo, né? Às vezes poderia até ter outro objetivo, né? Algum sonho maior, mas isso era a base de tudo. E com a comunicação, com a mudança, né? Da sociedade, com a troca de informações, as pessoas começaram a se perguntar, mas espera aí, né? Eu tô vindo aqui, né? Tô encarnando aqui, vou gastar. Hoje as pessoas vivem o quê? Uma média de uns 80 anos. Eu vou ficar aqui 80 anos na minha vida fazendo o quê? Só trabalhando para ganhar dinheiro? Não é possível. Tem que ter algo a mais, né? Tem que ter algo que faça sentido para mim, né? Tem que ter algo que vá além de ganhar dinheiro. Então é aí que começa o questionamento do propósito. Qual que é o meu propósito? Né? No sentido de um propósito mais profundo. Peraí, qual que é o sentido da minha vida, né? O que eu posso fazer, né? Nessa minha vida. Então daí que vem o propósito. E quando a gente analisa ainda o propósito, a gente ainda tem duas vertentes ainda que a gente pode analisar. A gente pode falar de um propósito de vida e às vezes a gente escuta falar de um propósito de alma. Às vezes as duas coisas as pessoas entendem como uma coisa só, mas na minha visão são diferentes. Por quê? Propósito de vida para mim é uma coisa mais material. O seu propósito de vida, às vezes você vai olhar muito mais para você do que para o outro. Então, quando eu analiso os meus talentos, isto é, quando eu analiso tudo aquilo que eu tenho facilidade para fazer, e eu defino um propósito ou encontro um propósito, né? Defino um porquê e aonde eu quero chegar, simplesmente com esses talentos, né? Pensando na minha vida de uma forma mais material, eu posso definir para mim mesma um propósito que não necessariamente está alinhado com o que a minha alma quer, mas eu posso definir esse propósito de acordo com o meu talento. Então, voltou. Então, eu trabalhei, vamos dizer assim, eu trabalhei 7 anos no mundo corporativo e vamos dizer que ali eu tinha um propósito e eu tava trabalhando com o meu talento, eu tava me dando bem, era fácil, eu tava fazendo uma atividade que era fácil para mim, me dava prazer, eu tinha o propósito de crescer na carreira, eu tinha o propósito de virar sócio, eu tinha o propósito de causar um impacto, né? Eu tinha um propósito de ter uma família, eu tinha vários propósitos.
quando eu estava dentro do mundo corporativo. E tá tudo bem, eu estava trabalhando com o meu talento, eu usava a minha inteligência para fazer análise de riscos, para identificar os controles de uma forma, né, bem metódica, encontrava tudo, eu usava todo o conhecimento, então eu usava as minhas habilidades, tanto as naturais quanto as adquiridas, porque eu precisava muito da comunicação no meu trabalho e eu precisava da inteligência. Então eu usava todo o meu talento dentro de um propósito que naquele momento era o propósito que eu tinha para mim como propósito de vida, do que eu queria fazer. Eu me via tudo, eu via assim, ó, lá no futuro, eu me via sócia, ainda trabalhando, né? Eu via tudo isso, eu tinha um propósito ali. E aí, onde então que entra o propósito de alma? O propósito de alma para mim, ele vem de um lado mais espiritual, né? Então, ele deixa de ser só o material, só um trabalho, só um emprego, e ele passa a ser um propósito que é muito mais profundo. E é esse que muitas pessoas têm as crises, às vezes, de procurar algo maior. Porque é como se a sua alma começasse a gritar para você e falasse assim: então, não é só esse propósito de vida que você definiu, não é só esse dinheiro, né? Então, tem uma coisa a mais, tem uma coisa aqui, ó, que antes de encarnar, eu já defini e a gente tem que fazer, porque eu como alma escolhi. E a questão por que eu falei do serviço quando eu estava falando do trabalho? Porque quando a gente está falando da alma, a gente não tem uma visão que é só do que você quer. A sua alma, quando escolheu alguma coisa para você fazer nessa vida, ela não escolheu só porque você quer, porque você gosta, porque é o seu talento, que é algo bom para você. A sua alma tem uma visão muito mais ampla, né? Ela não tá olhando só para a matéria, só para sua vida. A sua alma vê todo mundo como uma parte do todo. Ela vê que tá tudo conectado. E quando a sua alma decide, ela quer fazer alguma coisa, ela vai querer fazer alguma coisa para ajudar o outro. Além de ajudar a você mesmo, né? Porque é tudo um equilíbrio. Mas existe o serviço. Então não é só o trabalho. O serviço tem que estar dentro do seu trabalho. Então a sua alma, se você está fazendo uma análise do que você quer trabalhar ou de qual que é seu propósito e está fazendo todas as perguntas, todos os questionamentos, está lendo todos os sites, olhando todas as metodologias, a minha dica é, se tudo que você está desenhando, ou se tudo que você chegou, você não consegue ver como você muda a vida das outras pessoas, como você ajuda outras pessoas a partir do seu serviço e a partir do seu trabalho e a partir do seu talento, a chance disso ser o seu propósito de alma é bem pequena. Por quê? Nada a gente aprende pra gente mesmo apenas. Nada é só nosso. Então, o que aconteceu comigo quando eu resolvi fazer a transição de carreira? Eu tava felizona no meu trabalho, né? E aí algo começou a me incomodar, era tipo um cutucão assim, minha alma meio gritando do tipo, aqui tá bom, mas assim, né? Tem algo a mais. E quando eu tava ainda me questionando sobre isso, eu ainda nem cogitava a possibilidade de que eu não ia virar sócia, né? De que eu não ia seguir uma carreira dentro daquela empresa. Quando eu tive esse sentimento da minha alma, vamos dizer assim, aquela coisa que vem de dentro e fala, não, mas peraí, mas será que é só isso mesmo? Eu ainda não tinha nem coragem, nem de verbalizar esse pensamento, né? Quando eu fui procurar um coaching, eu fiz um coaching, né? Para fazer uma jornada mais espiritual mesmo, para olhar para dentro. Quando eu fui fazer esse coaching, eu não conseguia dizer que existia a possibilidade de que talvez eu não quisesse estar naquele emprego. E eu só fui conseguindo ficar mais tranquila em relação a isso ao longo do meu processo de coaching, né? Ao longo dessa minha jornada de olhar para dentro. E aí eu percebi que eu tava absorvendo tantas coisas, no meu caso, né? Que tá relacionado com o que eu sinto que é o meu propósito. Eu tava aprendendo tanto, eu tinha tanto conhecimento, eu tava fazendo tantos cursos, era tanta coisa que eu tinha de informação, que eu chegava para trabalhar, olhava ao meu redor e falava, gente, mas isso aqui não tá certo, tem que ser mais do que isso. Eu preciso contar para essas pessoas
que existe algo a mais, que eu preciso mostrar para essas pessoas que talvez o caminho não seja só esse. E aí, no meu caso, pela necessidade, né, por essa vontade que veio de dentro, de querer compartilhar tudo que eu estava aprendendo para um universo muito maior do que só as pessoas da minha equipe, do que só os outros gerentes que trabalhavam comigo, ou do que só um chefe, eu queria compartilhar com o mundo. Falei, gente, não é isso, assim, essas coisas todas que eu tô aprendendo, eu quero compartilhar com mais pessoas, eu quero fazer com que isso alcance, assim, infinito, eu quero que transforme as vidas das pessoas, muito mais do que só aqui, esse meio que eu tô no meu trabalho. Então, ali eu fui começando a buscar o meu serviço, esse meu propósito de alma, que eu falei, gente, eu preciso transformar a vida de outras pessoas. E todo mundo vai sair do trabalho quando descobrir o propósito de alma? Não, né, gente? Senão a gente, né, teria até um colapso aí de todas as estruturas que existem. Não é isso. Mas pode ser que dentro do seu trabalho você esteja buscando uma forma diferente de fazer as coisas, né? Talvez você esteja buscando como integrar outros conhecimentos, outras informações, outras possibilidades dentro do que você faz. Talvez você esteja buscando uma forma de transformar o seu trabalho e não necessariamente mudar, né? Então, o propósito, né, quando a gente encontra ou busca o propósito de alma, não é necessariamente mudar o emprego, mas pode ser uma transformação, né? Não existe um padrão, não existe uma limitação do que é o seu propósito. E beleza. Aí, essa é a parte assim mais conceitual, né? Mais geralzona do que é talento e propósito. Agora entrando em algumas coisas mais específicas e como identificar os talentos, como identificar o propósito, aconteceu uma coisa muito interessante na hora que eu estava preparando essa aula, que foi o seguinte. Uma das últimas coisas que eu estudei sobre talento, né, sobre habilidade, foi com o Joel J, foi no Hora H. Ele abordou o tema dos talentos, ele fala muito sobre trabalhar com o seu talento, e aí ele trouxe as informações, né, que eu até já conhecia, que são as 4 áreas, né, tem um estudioso, né, que é o Buckham, ele divide os talentos em 4 grandes áreas. E na hora que eu tava olhando para aquelas áreas, eu falei, gente, mas essas áreas aqui estão muito parecidas com os 4 elementos, né? Porque uma das coisas que eu tô estudando é o xamanismo, e dentro do xamanismo, né, o xamanismo trabalha muito com os elementos, né? O ar, terra, água e fogo. É a base, assim, né? Uma das bases do xamanismo é trabalhar isso. E a gente trabalha esses elementos, né, como se fossem caminhos também. Cada elemento está associado a um caminho específico. Cada elemento tem as suas próprias características, tem suas próprias luzes e sombras. E aí, na hora que eu fui olhando, assim, para essa coisa bem racional, né, do mundo corporativo, né, de pesquisa, de identificar habilidades e categorizar, eu falei, gente, mas isso aqui nada mais é do que esses 4 elementos. E aí eu fui buscando outras coisas que eu já conhecia, que fala sobre personalidade, né, que fala sobre talento. E aí eu fui vendo que a maioria divide em 4, né? Então a gente tem a metodologia do DISC, que também divide em 4. E aí eu fui associando tudo isso a esses 4 elementos e fui percebendo que são várias linguagens, né, para traduzir mais ou menos a mesma energia. E aí eu fiz essa associação aqui, que é o que tá aqui, depois eu vou tirar foto e deixar lá nos stories também, a associação de cada elemento, né, com as palavras-chave dessas metodologias e com os próprios caminhos do xamanismo. Mas o que foi interessante para mim foi perceber mais uma vez, né, como que às vezes a gente traz tudo muito pro racional, a gente traz tudo muito para a forma que tem que ser no mundo corporativo, na empresa, né, na nossa vida de uma forma geral, né? Essa questão do sentir não existe, né? Esse negócio de você ficar olhando pro coração, você fala assim, peraí, mas como é que eu faço isso? A galera nem sabe fazer, né? No dia a dia você nem sabe o que é sentir, o que é olhar pro coração, né? Numa sociedade que chorar, né, é visto como feio, é falta de controle. Então, quando a gente olha para isso, você vê que existiu
ao longo dos anos, as pessoas foram desassociando todas essas informações, né, das partes-chave, das partes que já eram conhecidas antes, que é a própria energia dos elementos, as características dos elementos, para trazer para um lado muito racional, que é só você olhar assim, né, de uma forma muito fria a habilidade da pessoa. E aí o que eu tô trazendo para vocês dentro dessa jornada de realização espiritual, que é voltar a conectar essas informações, o que eu fiz foi conectar essas informações, né, dessas metodologias que já existem, que são bem racionais, eu conectei elas novamente com essas informações de energia, né, e da espiritualidade que já existiam. E, inclusive, né, quando eu estava procurando sobre os 4 temperamentos, existe até uma tabelinha, né, que mostra, às vezes, uma evolução dos 4 temperamentos de acordo com os filósofos, de acordo com os anos. E aí a gente vê que um dos primeiros filósofos que fala sobre os 4 temperamentos é Platão. E Platão estudava os 4 elementos, né? O Platão não era racional. Ele trabalhava muita lógica, mas ele era muito intuitivo, ele entendia sobre a espiritualidade. Então, quando a gente faz esse caminho de volta, de voltar a relacionar com os elementos, a gente está reconectando com a espiritualidade, né? Concretizando a espiritualidade na prática, mas a gente também está se reconectando com uma sabedoria que já existia, né? Com uma sabedoria que se foi perdendo ao longo do tempo pela nossa necessidade de separação do espiritual, do energético, do que é racional. E quando na verdade as duas coisas são uma coisa só. E um exercício que eu vou falar dos 4 elementos e das características principais deles, porque quando a gente está falando de talento e quando a gente está buscando o nosso talento, às vezes a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe quem que a gente é, às vezes a gente não sabe o que a gente tem de habilidade, ou a gente olha para nossa habilidade e acha que não serve para nada, que não tem emprego para ela, porque a gente só pensa nos empregos tradicionais. Então eu vou trazer qualquer energia desses 4 elementos para a gente poder se reconectar com eles. E aproveitando a energia do dia, que é a energia de lua cheia em Escorpião, que é um dia propício para a gente olhar para as nossas sombras e não só para as nossas luzes, eu vou trazer também as características negativas, vamos dizer assim, né? As sombras de cada um desses elementos. Porque às vezes a gente fala só do que é positivo e a gente ou não acha que a gente pode ser aquilo tudo, ou a gente não se conecta com aquela informação. E quando a gente às vezes olha para o negativo, às vezes a gente consegue ver que a gente tem aquele padrão negativo de uma forma muito forte. Então eu vou falar das sombras dos elementos, porque às vezes as sombras, ainda mais que a gente tá com, né, com toda essa energia que facilita a gente acessar isso dentro da gente, eu vou falar das sombras, porque pode ser que a gente se conecte com as sombras. E é bom a gente lembrar que se tem sombra, tem luz. Então, quando você reconhece a sua sombra, você também está reconhecendo a sua luz, porque os dois andam juntos, né? Eles não são separados. Eu não sou só luz, ou não sou só sombra. Você é as duas, né? Todos nós somos as duas coisas. A gente vive no mundo dual. Então, nós somos luz e sombras juntos, né? Então, eu vou falar das duas características. E aí eu vou falar né, pela ordem que eu estudo dentro do xamanismo. Mas assim, né? Sintam-se à vontade para depois estudar na ordem que vocês quiserem. No xamanismo, então, a gente primeiro estuda o leste. Quando a gente fala do leste, a gente está falando do fogo, do elemento fogo. E o que é o elemento fogo, né? O fogo, na luz, vai ser aquela pessoa que é uma pessoa de muita atitude, é uma pessoa que tem muita energia, é uma pessoa que assim, né, vai lá e faz, ela não fica enrolando, né? É uma pessoa que não tem tanta procrastinação, né? Ela é uma pessoa que a partir do momento que ela decidiu o que ela vai fazer, ela simplesmente vai lá e faz, ela quer já ver o resultado, né? Ela quer chegar no objetivo final. É uma pessoa que tem, por ter muita energia, é uma pessoa que tem a tendência a liderar, é uma pessoa que tem tendência a comunicar com as pessoas para levar as pessoas para um outro lugar, porque ela tem muita energia, então ela acaba
tendo como se fosse uma própria luz, né? É o fogo, é como se ela se iluminasse, e aí pela luz que ela tem do fogo, ela vai levando as pessoas. Então, por isso que tem a questão da liderança, né? De uma pessoa que chama atenção, que é uma pessoa que domina muito, né? Então, essa é a energia do fogo. Qual que é a sombra do fogo? Na sua sombra, o fogo vai ser uma pessoa que é muito impulsiva, que age antes de pensar, né? Que na hora que ela age, ela não olha para as consequências. Ela pode ser uma pessoa muito egoísta, porque, né, na astrologia a gente até brinca, né? O Sol, né, que é o regente de Leão. O Leão é aquele que, se não tomar cuidado, né, olha só para si mesmo, né? Quer ser o rei, né? Então é isso, né? A sombra é você não olhar para os outros e olhar só para si. A sombra é você não ser líder, é você ser um chefe, porque você só quer mandar e quer que as pessoas façam o que você deseja sem escutar as pessoas, né? Então, no seu imediatismo, no você querer que seja feito ali, voltado para o resultado, da forma que você quer, com muita rapidez, você acaba sendo egoísta, né? Você não escuta as outras pessoas, você não dá espaço para as outras pessoas falarem você escutar elas, porque você já quer agir, você já quer fazer, você domina tudo, né? Você às vezes quer só servos, né? E quando você mesmo não vai servir ao outro. Então essa é a sombra, né, do fogo. E como, né, de uma forma geral, profissões são grandes líderes mesmo, né? Se equilibrados, são pessoas que têm um potencial de ser grandes líderes nas empresas, né? De mostrar o caminho para as pessoas, de comunicar e de trazer essa força para a empresa, de fazer a empresa seguir em frente, né? De trazer os resultados, de colocar foco. Então, podem ser grandes administradores e gestores no sentido de olhar esse resultado, né? Não tanto na execução minuciosa, que depois eu vou falar que é a terra, mas são pessoas que vão levar a empresa para frente. Né? Aquela pessoa que na hora que tem que tomar decisão, na hora H, né? No último segundo, aconteceu uma crise, aconteceu alguma coisa, essa é a pessoa que vai tomar decisão com facilidade. Então, são ótimos líderes dentro das empresas. E dentro do xamanismo, a gente chama do caminho do fogo do caminho do guerreiro. O guerreiro é esse que tem essa energia de ir e fazer, né? É o guerreiro, ele vai e faz, né? Depois a gente tem o sul, que é a água, que é o elemento água. E na água a gente fala sempre de emoções, né? A gente fala sempre de empatia, são pessoas que se preocupam, né? Na luz, são pessoas que se preocupam com as outras pessoas. São pessoas que, dentro da empresa, né, que vão ter uma possibilidade de trabalhar mais de forma colaborativa, porque são as pessoas que vão querer escutar a opinião de todo mundo, né? E vai querer que todo mundo fique confortável com o trabalho, com as decisões, com o que está acontecendo. Então, são pessoas que normalmente são muito empáticas, né? São pessoas que preocupam muito com o grupo, né? Dentro do xamanismo, a gente chama de o caminho do curador, né? Porque é essa pessoa que se preocupa com o outro. Então, ela vai ser boa de relacionamentos. Não é que ela é excelente para criar milhões de relacionamentos, não. Mas ela consegue construir relacionamentos que são significativos. Ela consegue criar, né, construir relacionamentos profundos, porque ela se preocupa com o outro. É aquela pessoa que você pode confiar, né? Então, vão ser grandes terapeutas, psicólogos, né? A galera que trabalha no RH. Mas mesmo, né, dentro de outras posições ou trabalhando com você mesmo, são pessoas que têm uma boa escuta mesmo, né? Que é a pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. Na sombra, se a gente está falando de emoções, são pessoas que não dominam as próprias emoções. Então podem ser pessoas muito dramáticas, podem ser pessoas que não sabem controlar mesmo o que está sentindo e explodem, né, pela própria emoção, né, não tem limite, né, para as próprias emoções. São pessoas que podem acabar criando algumas ilusões pelas emoções. Então, às vezes, podem ser aquelas pessoas que gostam tanto de alguém que não vê o lado negativo da pessoa, né? Então,
né, você tá lá dentro da empresa, a pessoa adora quem trabalha com ela, né, o funcionário, alguém vira e fala assim, não, seu funcionário fez isso aconteceu. A pessoa, não, meu funcionário, não, ele não faria isso. Porque a pessoa é tão dominada pelos sentimentos e pela emoção que ela tem pelas pessoas que às vezes ela cria uma ilusão, né, do que ela vive. Então, essa é a sombra, né, da água. Depois a gente tem o norte, que é o ar. Dentro do xamanismo, o ar é o caminho do visionário, né? No ar, a gente vai estar trabalhando o intelecto, é a mente, né? Então, são pessoas muito inteligentes. Eu, por exemplo, né, se desde criança, se a maioria das pessoas sempre fala comigo, né, que a minha facilidade é a inteligência, a sabedoria, você já vê que eu estou dentro principalmente da categoria do elemento ar, né? Porque eu tenho essa facilidade, né, da inteligência. Isso é uma característica desse pilar, né? Então, são pessoas que são muito livres, que são visionários, né? Que são criativas, que buscam outras informações. Elas são comunicativas, elas gostam de falar e de expor as ideias e de trocar ideias, de trocar conhecimentos. Elas são pessoas que gostam de questionar, né, as coisas que existem, elas olham as coisas com outro olhar, a partir de uma outra visão. São pessoas que são muito estratégicas, então, elas podem trabalhar com planejamento estratégicos, com visões de futuro, com inovação, né? Com essas coisas bem analíticas, né? Que dependem muito do cérebro. E na sombra, se a gente está falando de pessoas que são muito mentais, né? Na sombra, obviamente, pode ser que se ela foca muito no mental, elas podem ser pessoas muito frias, então elas não prestam atenção no sentimento dos outros, são pessoas que pela comunicação, né? Ela às vezes fala demais e não escuta o outro, né? Só tá, né? A pessoa eu fui gravar um vídeo para contar da minha transição, fiquei 30 minutos falando com nada, né? Falando com o celular. Então são pessoas que gostam de falar muito, né? Então na sombra, se você só fala, você não escuta o outro, né? Então podem ser pessoas que têm dificuldade de aceitar a opinião do outro. Se ela se acha muito inteligente, né? E se ela se acha o dono da verdade, com muita sabedoria, ela não vai querer olhar para a informação, para o que o outro está trazendo, porque ele acha que ele é o dono da verdade e só ele é inteligente. Então essa é a sombra, né, do ar, do elemento ar. Depois a gente chega na terra. Terra é o caminho do mestre, dentro do xamanismo. E pessoas de terra, pessoas aterradas, são pessoas boas para trabalhar com coisas materiais, com planejamento, com realização. Então, são ótimos contadores, administradores, são pessoas que vão querer dar estrutura, metodologia para as coisas, né? São pessoas que têm facilidade na execução de tarefas, né? Porque elas conseguem ver esses processos e trabalhar com todos esses processos. Então, são excelentes pessoas para trabalhar nas áreas de produção, né? Porque a gente tem os processos dentro da produção. Então, são pessoas que têm esse aterramento, né? São pessoas também que gostam de coisas, às vezes, atreladas ao prazer, né? Porque a gente está falando de matéria, então pode gostar de trabalhar com comida, né? Com coisas de plantas, enfim, porque também está atrelado à terra. E qual que é a sombra da Terra? A sombra da Terra, a gente pode estar falando de pessoas que são extremamente materialistas, né? Que não acreditam em nada além da matéria. Então, são pessoas que podem ser céticas ao extremo, que acham que isso aqui é tudo e pronto, né? São pessoas que podem ter dificuldade de mudar o caminho, porque elas definiram, traçaram um plano e quer seguir aquele plano. Podem ser pessoas, então, muito teimosas, né? Então, a Terra traz essa questão mais materialista, né? E mais. São pessoas que podem estar muito voltadas só para o dinheiro, que é só o dinheiro, que é só, né, o lucro. Então, quando você está no desequilíbrio, na sombra, podem ser essas as características. Tudo que eu tô falando é mais para facilitar o que você gosta, porque na hora que você vai olhar para o seu propósito, você precisa saber, né, quais que são os seus talentos, o que você tem facilidade, para que você consiga identificar com o que você quer trabalhar, qual é a sua forma de servir o mundo,
né? E aí, quando você está olhando para todas as características desses elementos, você tem que se perguntar o que que eu amo fazer dentro disso tudo, né? Dentro dessas características, qual que é o lugar que eu me encontro, que eu me sinto realizado, que eu faço e perco a noção do tempo, né? Então, quando eu tô estudando as coisas que eu gosto, quando eu tô descobrindo, quando eu tô na curiosidade, quando eu tô identificando coisas novas, quando eu tô conversando com as pessoas, eu perco completamente a noção do tempo. Então, quando a gente procura o nosso propósito, a gente precisa encontrar isso, né? O nosso talento que faz com que a gente tenha essa característica de fazer o negócio por prazer. E aí a gente, dentro do propósito de alma, a gente tem que ver, então, como que eu ajudo o mundo a partir desse meu talento, né? Então, o que que eu tenho para oferecer para as pessoas dentro disso que eu faço, né? Dentro disso que eu tenho prazer em fazer. E dentro do propósito, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que é uma analogia que faz muito sentido para mim, é que a gente fica achando que a gente vai, sabe, encontrar o propósito rápido de uma só vez e que tá tudo certo e vai ser o mesmo pro resto da vida, né? E que nunca mais vai mudar. E é importante, eu vou compartilhar até da minha própria experiência em relação ao propósito, que é importante eu trazer para vocês que às vezes isso é uma ilusão mesmo, né? É um desejo, mas é como eu faço a analogia que é como se fosse um quebra-cabeça. Cada dia que passa, a gente encontra um pedacinho, a gente encontra uma peça. E não necessariamente a gente já vai pegar aquela peça e conseguir encaixar. Quando a gente está montando um quebra-cabeças, né? A gente tem lá muitas peças. Aí você vai pegar uma peça e você olha e você fala: ah, não, essa cor ainda não tá nesse pedaço que eu tô montando. Vou deixar ela aqui separada, porque na hora que eu começar a montar e chegar nessa cor, você vai lá e encaixa. Então é como se fosse isso. Então a gente vai recebendo sinais do universo, a gente vai recebendo informações que não necessariamente já vão estar atreladas àquilo que a gente tem uma visão do nosso propósito. Então, no meu caso, né, eu já recebi várias leituras intuitivas de pessoas diferentes, em lugares diferentes, pessoas falando que eu tenho uma super habilidade de trabalhar com manipulação da matéria, que me vem lá no futuro dando aula para as pessoas de como manipular a matéria, de como manipular a água, de como desamassar um carro só com o poder da mente. Gente, né? Eu tenho crenças ainda que eu não consigo fazer isso hoje. Então, eu recebo essas informações e não faço ideia ainda de como que eu vou trabalhar isso, como que isso vai estar dentro do meu propósito, como que isso vai estar dentro do meu servir. Então, tipo, eu recebi essa informação e falei, ok, uma pecinha, eu vou deixar essa pecinha guardada, porque hoje, no agora, eu tenho uma outra coisa, né? Essa não é uma habilidade que eu já adquiri com tanta facilidade. Então, o que que eu tenho hoje? Então, eu vou catando as peças que estão mais relacionadas ao meu agora, ao que eu tenho capacidade de fazer e conhecimento hoje, e vou trabalhando com esse propósito desse momento. Então, o que que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho toda a minha experiência do meu mundo corporativo. Hoje eu tenho todas as informações e experiências de tudo que eu estudei sobre a espiritualidade. Então, o que que eu tenho nas minhas mãos hoje de como eu posso transformar o mundo, né? De como eu posso servir as pessoas. Para mim eu posso juntar essas duas coisas, eu posso mostrar para as pessoas que é tudo uma coisa só. Então, para mim, o meu propósito hoje é esse, é contar para as pessoas que é tudo uma coisa só, que a gente pode e deve juntar as duas coisas, porque nada nunca foi separado, né? A gente separa, mas as coisas estão juntas. Então, hoje o meu propósito é esse, eu sirvo as pessoas transformando o mundo, né? O meu propósito é esse, eu vou ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, a transformarem os negócios, a transformarem os trabalhos, né? Trazendo a espiritualidade para isso, porque é o que eu tenho hoje, né? E aí eu vou recebendo outras informações que eu sei que fazem parte do meu propósito, mas que hoje eu não consigo encaixar no meu quebra-cabeça. Então eu só guardo essa informação. Eu anoto num caderninho, né? Eu anoto essas informações e deixo lá guardadinhas para que quando chegar um momento que eu tiver uma outra informação sobre esse assunto, que eu receber mais alguma mensagem, que eu perceber mais alguma oportunidade, eu vou falar assim, agora eu tô lembrando que aquela pessoa lá atrás, né, falou isso pra mim. E aí eu vou juntando e vou montando esse quebra-cabeças,
né? E mesmo dentro do que eu falo hoje, que é a minha transformação, pra gente ver que é um quebra-cabeça, que a gente não precisa ficar desesperado pra encontrar tudo de uma vez, pra resolver tudo de uma vez só e falar, eu preciso do meu propósito agora, né? E do tipo, e você acaba que não faz nada porque você acha que você não encontrou o seu propósito. Logo quando eu saí do mundo corporativo, né, eu já tinha isso dentro de mim, que eu tinha, né, essa vontade de compartilhar os conhecimentos da espiritualidade e integrar isso no nosso dia a dia, né? Só que lá atrás eu achava que o meu público-alvo ia ser principalmente homens, né? Porque no mundo corporativo tem mais homens, eu trabalhava com essas pessoas, eu conseguia falar na mesma linguagem. Então lá atrás eu achava que eu ia trabalhar com a transformação, né, com a espiritualidade, mas para um público masculino. E a partir do momento que eu fui trabalhando em mim mesma, né, fui liberando as minhas crenças, melhorando o que eu estava fazendo, eu fui reparando que na verdade eu estava atraindo eram mulheres. Eu fui reparando que o que eu estava curando em mim era o meu feminino. E aí eu fui descobrindo e encontrando mais uma peça do meu quebra-cabeça, que é para falar assim, não, né, a maior parte das pessoas com quem você vai trabalhar e com quem você vai conversar são mulheres, né? São mulheres que eram iguais a mim, no sentido de que tinham características muito parecidas, são mulheres que negaram o feminino, né? Que trabalhavam de uma forma muito racional no mundo corporativo, pela competição. Eu olhei para mim, e aí, qual que foi a jornada que eu fiz? O que eu descobri em mim mesma, o que que eu já curei em mim, o que que eu já trabalhei em mim e como eu posso passar isso para as pessoas. E aí eu fui mudando e fui percebendo que o meu propósito é outro. Mas eu não deixo de, sabe, a gente tem que buscar, mas é só pra gente ter um pouco de paz, né? Porque a gente fica achando que a gente vai encontrar de uma vez só. E não, é ter um pouco de paz que é um caminho, né? E tá tudo bem ser um caminho, tá tudo bem ser esse processo, essa iluminação de Buda, ela não aconteceu do dia pra noite, né? São anos, são coisas que você vai adquirindo. É só você estar aberto para essa informação, permita que o universo traga, né, tudo isso para você. E aí, à medida que você for identificando o seu talento e à medida que você for identificando o que que a sua alma e o seu coração quer fazer, você vai tendo mais paz e vai tendo mais alegria no seu trabalho. Então, se você está trabalhando com uma coisa que você não tem facilidade, que você tem que se esforçar demais para alcançar os objetivos, para você fazer o que você tem que fazer, se você está completamente insatisfeito e você não consegue sair do lugar, é a hora de você olhar para dentro e identificar seu talento para ver o que você pode fazer, mas não precisa entrar no desespero de que agora você tem que descobrir um propósito maior do que o mundo, né? A gente pode fazer as coisas com calma e de acordo com o que a gente vai recebendo. O importante é a gente sempre evoluir, né? A gente sempre mudar. Então, a gente buscar essa nossa evolução. E quando a gente trabalha com o que a gente gosta, porque o nosso talento, ele vai estar atrelado ao que a gente gosta de fazer, né? É o que eu falei, qual que é a sua paixão, o que você faz, que você perde o tempo, né? Que você olha e fala assim, gente, já tem 5 horas que eu tô fazendo isso e nem vi o tempo passar. Então, quando a gente trabalha com o nosso talento e o nosso propósito, a gente está alimentando a nossa alma e faz sentido pra gente. Quando a gente trabalha com o nosso talento e com a nossa alma, a gente trabalha com aquilo que a gente gosta e que a gente tem habilidade, é quando a gente olha para o nosso propósito e o nosso propósito deixa de ser só o dinheiro, deixa de ser só uma casa. O nosso propósito passa a ser algo muito maior, porque é algo que alimenta a gente. Alimenta a gente, nutre a gente espiritualmente, emocionalmente, né? Então, por exemplo, às vezes você tá num emprego que hoje você não tá vendo o que fazer, né? Que você tá insatisfeito, mas você também não tá se mexendo para mudar a forma do seu trabalho. E às vezes só de mudar a forma que você faz as coisas, você já vai conseguir aplicar o seu talento, aplicar aquilo que você tem facilidade, tem paixão por fazer naquilo e naquele lugar que você já faz. E aí pode ser que ali dentro você encontre um propósito que é muito maior do que só o seu salário no final do mês, né? Do que só as metas que você precisa bater. Então, isso é integrar o seu talento e o seu propósito no seu trabalho. É quando você
encontra essa nutrição, encontra aquilo que você deseja, encontra aquilo que você tem facilidade, que você tem paixão por fazer e ainda consegue servir o outro, consegue ajudar as outras pessoas, você consegue ver um propósito maior do que você mesmo e tem prazer em fazer tudo aquilo, tem habilidade, facilidade. E isso é algo que você pode compartilhar. Bom, é isso de assunto de hoje, já falei muito. Depois eu vou tirar foto desse esquema que eu fiz lá atrás, relacionando os elementos. Um papelzinho é ele relacionando com todos os... com essas características que vêm, né, dos temperamentos, de Buckingham, de Disque, né, e do caminho do xamanismo. E o outro papelzinho eu coloquei algumas características das sombras. Então eu vou tirar foto e colocar nos stories. E é isso. Depois me falem se vocês gostaram, se fez sentido, se não. Se vocês sentem que vocês estão trabalhando com o talento de vocês, com o propósito, ou se vocês estão só passando, né, pelo trabalho ou pela vida, né? Encontrem aquilo que faz o seu coração vibrar, que é aquilo que você acorda pela manhã e fala: nossa, eu não sei nem pra que às vezes eu tô fazendo isso, mas eu sei que é isso que traz alegria, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, eu sei que eu tô trabalhando para aquilo que faz sentido pra mim, eu sei que eu tô fazendo a diferença. Então, tá no momento da gente buscar trabalhar com aquilo que faz sentido pra gente, com aquilo que tá no nosso coração, com aquilo que ressoa com a nossa alma, né? Tá na hora da gente parar de olhar para as coisas de uma forma só racional e material e olhar para o nosso coração e fazer a conexão, né, do racional e do material com o espiritual e com o emocional. A gente perceber que tá tudo interligado, né? É essa mudança que a gente precisa trazer para o mundo, é essa mudança que a gente precisa trazer para nossa vida. Bom, é isso. Me falem, né, se vocês gostaram, se curtiram, se fez sentido, se não, né, se tem alguma coisa a acrescentar, sintam-se à vontade. Eu vou gravar a live, vai ficar disponível depois para o pessoal da mentoria. Porque na mentoria são 4 encontros em grupo, e a cada encontro eu vou trazer exercícios práticos, né? Tanto os exercícios racionais, tradicionais, como eu vou trazer também os exercícios energéticos, vou trazer, né, as meditações, os downloads do Theta Healing, vou trazer coisas energéticas e espirituais, né? Eu vou combinar as duas coisas para trabalhar dentro da mentoria. Então, eu vou disponibilizar esses vídeos que estão sendo gravados para a mentoria, para que eu não precise, né, falar de novo e a gente não possa aproveitar o tempo do encontro para a execução, para a prática, para a troca de experiências, né? Para um complementar o outro, um ajudar o outro, ser essa troca. E aí a gente usa esse vídeo como base, né, como a parte teórica. E é isso, mas de qualquer forma eu vou deixar salvo aqui no Insta por 24 horas, né? Fica salvo aqui por 24 horas, vou deixar disponível, né? Para então até amanhã à noite. Quem quiser, quem entrou depois e quiser assistir do início, sinta-se à vontade, vai ficar disponível aí 24 horas. Beleza? É isso, já estamos, né? Então, completando aí então a 1 hora de live. E vou encerrar e vou deixar ela salva aqui por 24 horas. Depois, quem entrou agora e quiser assistir, sinta-se à vontade. É isso, gente. Gratidão aí por quem acompanhou. E nos vemos na próxima, que é na terça-feira da semana que vem. Beijos, tchau!